Olá, bom dia a todos. Iremos iniciar nosso webinar sobre Manual de Boas Práticas em Atenção Primária à Saúde, RN 440. O webinar será apresentado pela instrutora Raquel Atten. Raquel é graduada em enfermagem e é especialista em nefrologia. Ela atua como avaliadora das normas Zona, Dias-Nairo, RN 277 e RN 440 e é instrutora de cursos pela DNVGL desde 2009. Também é professora de pós-graduação e palestrante de cursos e treinamentos na área de qualidade e segurança do paciente. Dúvidas podem ser enviadas pela aba de perguntas e respostas ou pelo chat do lado direito da tela. Elas serão respondidas ao final da apresentação. Informo também que o material e a gravação desse webinar serão enviados a todos posteriormente. Um bom webinar a todos. Bom dia para todos. Bom, estamos aqui em mais um webinar, né, para a gente conversar um pouquinho sobre essa nova norma, né, que na verdade ela já tem algumas operadoras que já fizeram alguns diagnósticos, que já têm estudado bastante sobre ela, mas que ela é relativamente nova, assim, perto do que a gente tem aí de certificações voltada para operadoras. Bom, então a gente vai discutir alguns pontos, principalmente conceitos, que essa norma traz, né, que é a RN 440, e ao final eu vou discutir com vocês a interpretação de alguns requisitos, tá? Então a gente vai ter oportunidade aí de discutir como vocês vão conseguir implantar alguns requisitos para conseguir essa certificação. Bom, como a Karine já falou, ao final, caso dê tempo, a gente vai estar abrindo para perguntas, mas no decorrer da apresentação, vocês podem estar mandando pelo chat os questionamentos, que aí Karine depois vai me encaminhar. Se a gente não conseguir sanar todas as dúvidas até o final do curso, até o final da apresentação, a gente vai responder, retornar para os participantes por e-mail, tá? Bom, então vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre o Manual de Certificação de Boas Práticas em Atenção Primária à Saúde de operadoras de plano privado de assistência à saúde. Karine já fez a devida apresentação. Aí só falando um pouquinho, né, da nossa empresa, nossa instituição, que é a DNVGL. Há algum tempo nós éramos só DNV e incorporamos a GL, tornando-se hoje DNVGL. É uma fundação de origem norueguesa, então vocês sabem que os noruegueses eles primam muito pela questão da transparência, da postura, da ética, então isso são princípios que vêm acompanhando, permeando todos os processos da DNV, e nós estamos atuando aí desde 1864, né? Temos uma tradição enorme. São mais de 300 certificados emitidos no Brasil, e nós estamos falando de certificados na área da saúde, tá? Porque, na verdade, a saúde, ela é um bracinho pequenininho, crescendo, mas pequenininho, da DNV. Hoje nós fazemos certificações nos mais diversos ramos aí, né? Na área de logística, na área de telecomunicação, na área de alimentação, na área de marítima, transporte aéreo. Então, a saúde é um bracinho que tem crescido. E hoje também nós temos mais de 50 auditores altamente qualificados, espalhados por todo o Brasil, né? Bastante na região do Sudeste. E aí também a gente falando de área de saúde. E no mundo são mais de 2.400 organizações acreditadas pela DNV. A certificação de boas práticas em atenção primária à saúde é um programa de adesão voluntária desenvolvido pela ANS, que compõe o Programa de Certificação de Boas Práticas em Atenção à Saúde de operadoras de plano privado de assistência à saúde, instituído no corpo desta RN.
é importante, né, a gente frisar o tanto que tem crescido a questão da preocupação com a atenção primária, né? Da gente passar para um modelo que é um modelo mais preventivo, ao invés de trabalhar com um modelo curativo. Então, a ANS, tendo essa visão, sabendo dessa preocupação, trabalhou no desenvolvimento de uma norma que legislasse, que certificasse, que imprimisse qualidade ao serviço de atenção primária. A certificação em APS, ela propõe um modelo inovador na saúde suplementar, né, para reorganizar a porta de entrada do sistema, com base em cuidados primários, com vista à indução da mudança do modelo de atenção e ao modelo de remuneração para a geração de valor, tá? Que foi isso aqui que a gente acabou de discutir. Bom, então, como a gente também já falou, a certificação ela é voluntária, é realizada por uma entidade acreditadora em saúde de sua escolha, tá? Dentre as entidades homologadas pela ANS. Espero que a escolha de vocês seja a DNV. A operadora poderá solicitar à entidade acreditadora, né, ou IAC, uma avaliação inicial de diagnóstico, sem fins de acreditação, para a identificação dos processos que não atendem aos requisitos da norma, desde que não se configure em consultoria. Então, para quem já conhece, né, as normas RN 277, que também é de operadora de saúde, quem já conhece as normas da ONA, sabe que existe um processo, que é um processo inicial, mas que ele não é obrigatório, ele não faz parte do ciclo de acreditação, de certificação, que é a solicitação do diagnóstico, né? Que é exatamente para a gente verificar o quê? As possíveis fragilidades, pontos fortes, pontos de melhoria, que vocês têm para trabalhar para a consecução dessa certificação, tá? O diagnóstico, da mesma forma como funciona com a ONU e com a RN 277, ele não é tempo dependente para vocês pedirem certificação. Então, eu posso pedir um diagnóstico hoje e pedir uma certificação amanhã. Como também posso pedir um diagnóstico hoje e pedir daqui 10 anos uma certificação. Só que o que a gente sabe? Quanto mais tempo eu aguardo para pedir uma certificação do diagnóstico que eu realizo, a tendência é eu ter desvios que não foram observados nesse diagnóstico, tá? Outra coisa, o diagnóstico não necessariamente ele tem que ser feito pela mesma empresa que vai fazer certificação, tá? Porém, a gente percebe, né, que né, eu como avaliadora posso falar isso, que a gente percebe alguns problemas quando não é feita essa escolha casada, né? Primeiro que geralmente quando é feito casado, o contrato ele costuma ter algumas vantagens, né, alguns descontos. E outra coisa é porque vocês, enquanto instituição, já vão alinhando, né, metodologia e até mesmo, né, o processo de certificação com a equipe dessa certificadora. Então, não é prescritivo, não é mandatório, obrigatório, mas o ideal é que se faça um diagnóstico, quando optado por fazer, com uma mesma certificadora que vai dar continuidade ao processo, tá? Bom, então quais são os pré-requisitos, quais são os critérios para adesão das operadoras ao programa em APS? São pré-requisitos para as operadoras de plano de saúde solicitarem a adesão ao processo de certificação ou renovação dessa certificação. Ter registro ativo como operadora de plano privado de assistência à saúde junto à ANS. Não estar em nenhuma dessas situações. Plano de recuperação assistencial, regime especial de direção técnica e regime especial de direção fiscal. Além disso, não pode, né? Ele deve possuir o IDSS, que é o Índice de Desempenho da Saúde Suplementar, e de suas dimensões no Programa de Qualificação de Operadoras da ANS, igual ou maior que 0,5.
tá? Então, esses são critérios para vocês entrarem. Vocês vão verificar que depois, para obter as certificações, eu tenho mais algumas coisas vinculadas ao IDSS. Mas para entrar, eu preciso que ele seja maior que 0,5. Para a obtenção da certificação, as operadoras serão avaliadas em sua conformidade com os requisitos e com os itens de verificação estabelecidos no manual. O programa deverá ser aplicado na íntegra, inclusive nas recertificações, né? Então, o que acontece? Nesse da APS, fala-se em aplicar todas as dimensões, inclusive nas recertificações. Quando eu vou fazer manutenção, a gente faz como a gente faz lá na RN 277, quem já passou pela RN 277, né? E quem também já passou pela ONA. Nós dividimos e fazemos amostralmente alguns setores, ou no caso da norma, algumas dimensões, tá? Mas no caso de recertificação, onde a certificação vai estar expirando o seu prazo de validade, não é uma manutenção, eu tenho que aplicar na íntegra o manual, todos os requisitos. As operadoras de plano privado de assistência à saúde perderão o certificado a qualquer tempo, caso descumpram qualquer dos critérios previstos no manual ou no corpo da RN. Bom, e aí quem que é a população-alvo deste programa para a gente estar avaliando implantação, certificação da RN 440? Toda a população de beneficiários que compõe a carteira, independente da sua faixa etária ou se estes compõem um grupo de risco específico, como são os idosos. Então, a gente vai discutir um pouquinho aqui sobre cobertura. Quando a gente fala de percentual de cobertura, eu tenho que considerar, para fazer o percentual, a carteira toda, tá? Então, se eu falo de uma cobertura de 50%, qual que é a minha carteira toda hoje? Então, eu tenho que cobrir 50% dessa carteira, independente de grupo de risco, independente de idade. Para adesão ao programa dessa certificação, é uma condição obrigatória a inclusão da atenção à saúde do adulto e do idoso como população-alvo. Então, vocês vão verificar que para os níveis de certificação, eu vou agregando outros programas, mas como base, eu tenho que ter obrigatoriamente programas que me falem de atenção da saúde e do idoso, tá? Do adulto e do idoso. Então, esses são a base. E depois, quando eu vou aumentando minha certificação, eu vou incluindo outras populações, que a gente tem uma figura bem ilustrativa aí que vocês vão conseguir entender. As demais população-alvo e condições de saúde prioritárias deverão ou poderão ser incorporadas cumulativamente. A decisão da operadora quanto à incorporação de uma ou mais população-alvo e condições de saúde deverá levar em consideração a sua relevância, determinada a partir de fatores como magnitude, custo, importância para o conjunto de beneficiários, prioridades institucionais ou pela existência de intervenções efetivas que possam impactar na morbidade ou mortalidade associada à condição de saúde. Gente, por que a gente está falando isso? Não é raro, tá? Isso para RN, a gente não vê acontecer tanto, porque na norma da RN, ela já tem alguns programas que ela coloca como obrigatório, independente da população. Agora, por exemplo, vamos pegar uma norma como a ONA, quando ela fala de programas de prevenção à saúde para colaboradores, a gente fala que vai estar alinhado ao perfil, que é a mesma coisa que a RN 440 está falando. Estamos falando de relevância, magnitude, custo. E aí, quando eu vou para uma norma dessa, RN 440, vou fazer uma avaliação de uma operadora, onde eu pergunto qual que é o programa que vocês têm voltado para atenção primária.
E aí eles me falam de um programa onde não tenho. E aí, quando eu falo assim, ok, vocês têm um programa voltado para controle de diabetes, tá? Vamos pegar aí diabetes. Qual que é a sua população diabética? 2%. Isso a gente não vai encontrar muito, né, gente, na realidade do Brasil, porque a gente sabe que hipertensão e diabetes são doenças prevalentes, mas a gente está citando um exemplo. E aí a gente pega 2%. Gente, que relevância que isso tem para vocês trabalharem em um programa de atenção primária? O que isso vai trazer de benefício para a nossa população? Vocês vão despender um tempo gigantesco, formar equipes, tempo, dinheiro, pessoas, e não vai trazer retorno. Não na magnitude que o programa pede. Então, a implantação de programas, de novos programas, ela está vinculado a esses itens, a esses critérios que a gente discutiu, tá? Então, para isso é importante vocês terem o perfil da carteira, né? E custo, tá, gente? A gente fala muito de custo, vocês vão ver. Para atingir o nível máximo da certificação, a operadora deverá necessariamente incluir todas as populações-alvo, que eu vou falar sobre quais são essas populações mais à frente, e condições de saúde para toda a carteira, independente de faixa etária ou condição de saúde. Isso para o nível máximo de certificação. Aqui é isso que eu estou falando com vocês, ó. Então, aqui, eu tenho, na certificação obrigatória, eu tenho o adulto e o idoso, tá? Quando eu passo para minha certificação intermediária, além do adulto e do idoso, eu preciso incluir criança e adolescente, gravidez, parto e puerpério. E quando eu passo para a certificação plena, aí eu tenho que ter adulto e idoso, criança e adolescente, gravidez, parto e puerpério e saúde mental, saúde bucal e saúde funcional, tá? Então, dá para vocês verificarem que, na verdade, elas são cumulativas, tá? Então, não adianta eu fazer, por exemplo, saúde mental, saúde bucal e saúde funcional e pedir certificação plena se eu não faço o que é exigido na certificação intermediária e na certificação básica, tá? Então, uma eu tenho que ir acumulando com a outra. Bom, e aí a questão da cobertura, tá? Então, o que a APS me fala de cobertura populacional para os meus programas? Se eu tenho uma operadora com até 16 mil beneficiários, aí eu vou pegar aí eu pego duas faixas de beneficiários, tá? Uma que eu tenho igual ou inferior a 3.572 beneficiários, e eu tenho uma outra faixa que é entre 3.573 e 16 mil beneficiários. A cobertura de APS, ela tem que ser, para a primeira faixa, no mínimo de 70% dos beneficiários, tá? Ou seja, eu tenho que ter de 1 até 2.500 beneficiários. E tenho que ter uma equipe de APS para esse número, para essa população aí. E aí, para a segunda faixa, eu tenho uma cobertura entre 70% e 15,6% função linear decrescente. O que é isso aí? A cada 2.500, passando de 2.500, eu posso ir decrescendo 15,6% na minha população, tá? Sendo que eu tenho que ter uma equipe de APS para cada 2.500 beneficiários também. Bom, e aí, o que ela me fala para aquelas operadoras que têm acima de 16 mil beneficiários? Ela já coloca diferente. Ela não coloca faixa de cobertura, ela coloca percentual. Ela coloca que no primeiro ano da minha certificação, eu tenho que ter 50% de uma cobertura entre 7,5% e 5% decrescente, de 2.500 a 176.057 beneficiários.
tendo para esta população de 1 a 70 equipes de APS. Muito, né, gente? Muita coisa. E no segundo ano, eu tenho que ter uma meta de 100% para uma cobertura de 15,5% dessa população e 10% decrescendo. Então, o que que acontece? Eu tenho que ter no mínimo, e aí, gente, a gente vai falando de todos os programas, né? De todos aqueles programas. De 5.000 a 3.552 beneficiários, tendo uma equipe de 2 a 141. E aí a gente vai fazendo proporcional, né? Então, 2.500 uma equipe, até chegar a 5.000 duas equipes, 7.500, né? Então, por isso que esse número vai crescendo aí. Então, a cada 2.500, a gente tem que ter pelo menos uma equipe de APS trabalhando com esses beneficiários. Bom, e aí agora vocês falam assim, Raquel, ok, eu tenho uma equipe de APS. O que eu tenho que ter nessa equipe de APS para atender, uma equipe de APS para atender 2.500 beneficiários em programa? Bom, a equipe mínima de APS, ela deve ser multiprofissional e interdisciplinar. E ela tem que ser composta por, no mínimo, um médico de família e de comunidade, prioritariamente, ou então um médico especialista em clínica médica, mas com capacitação ou experiência mínima de 2 anos em atenção primária, tá? Vai ter que ter também o enfermeiro especialista em saúde da família, ou então ele pode ser também generalista. E outro profissional de saúde de nível superior. Caso a carteira de serviços da APS inclua procedimentos, tá? Então, se a gente tiver lá, por exemplo, uma sondagem vesical, uma realização de curativo, um desbridamento mais superficial, um segundo profissional de enfermagem, pode ser enfermeiro ou técnico, torna-se obrigatório, tá? Lembrando que, olha o que ele fala em cima que eu tenho que ter outro profissional de saúde de nível superior. Então, se vocês optam por colocar um técnico como obrigatório, pela questão de procedimentos, vocês vão ter que incluir outra pessoa de nível, outro profissional de nível superior para compor essa equipe de APS. Se no caso vocês optarem por um enfermeiro ou um outro profissional de nível superior, aí eu já tenho o meu quadro de superior preenchido, mas preciso, se for um outro profissional que não um enfermeiro, preciso de um enfermeiro se eu fizer procedimento. Ficou claro, gente? Então, eu tenho que ter 3 profissionais, no mínimo, de nível superior. Entre esse de nível superior, um médico e um enfermeiro. O outro, se for enfermeiro, me dispensa a contratação de um enfermeiro ou de um técnico, caso eu faça o procedimento. Se for um fisioterapeuta, por exemplo, e eu faço o procedimento, aí eu tenho que contratar um enfermeiro ou um técnico de enfermagem, tá? Podem ser acrescentados a essa composição outros profissionais de saúde, de acordo com as condições de saúde abrangidas e a carteiras de serviço em atenção primária. Exemplo: nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, assistente social, dentista, né? A gente não pode falar de um programa que tem a certificação máxima, fazendo um trabalho de saúde bucal, sem eu ter um dentista na equipe. Então, tem coisa que realmente a gente não consegue trabalhar sem esses profissionais, mesmo tendo a equipe mínima. E outra coisa, gente, importante, eu vou ter que, quando eu for falar de interpretação de alguns requisitos, a gente vai falar sobre a questão da interação dessa equipe. Então, é importante que esses profissionais
eles estejam alinhados realmente com o serviço de atenção primária. A gente vai falar, se eu não me engano, no terceiro ou quarto slide de interpretação. Bom, e aí eu vou falar primeiro da certificação de nível 3, tá? Que aí ela é o contrário da ONA, né? Mas ela é equivalente à RN 277. Então, a nível 3, ela é a básica, tá? E aí eu tenho que ter como população-alvo os meus adultos e os meus idosos. Ela tem uma validade de 2 anos. Para obter a certificação no nível 3, além da população-alvo abrangida, a operadora deverá cumprir as seguintes condições: contar com cobertura populacional mínima, de acordo com as regras do programa da APS, contar com a equipe de APS com a composição mínima prevista nesse manual, estabelecer carteiras de serviço respeitando os critérios mínimos estabelecidos no manual, obter nota final maior ou igual a 70 e menor que 80. E obter conformidade com pelo menos 20% dos itens classificados como de excelência, tá? E aí depois nós vamos explicar, quem também já deu uma lida na nova norma, né, da RN 277, apesar de não ter sido aprovada, publicada ainda, ela também vem com esse conceito de 3 requisitos, né, que é o complementar, o essencial e de excelência. Então, nós vamos falar disso um pouquinho também mais na frente. A outra certificação, que é a certificação intermediária em APS, que a gente chama de certificação de nível 2, ela tem que ter como população-alvo os adultos e os idosos e acumular com criança e adolescente, gravidez, parto e puerpério. Ela também tem uma validade de 2 anos. Para ser acreditada no nível 2, além da população-alvo abrangida e da pontuação mínima em cada requisito, a operadora também deverá ter o seguinte desempenho cumulativamente. O que é cumulativamente? Além dos requisitos de nível 3, tá? Contar com a cobertura populacional mínima, de acordo com as normas, né? Contar com a equipe de APS com a composição mínima prevista nesse manual, e estabelecer carteiras de serviços respeitando os critérios mínimos estabelecidos nesse manual. A nota que ele tem que obter deve ser maior ou igual a 80 e menor que 90. E obter conformidade em pelo menos 50% dos itens classificados como de excelência. E para a certificação plena, que é a máxima, é o nível 1, que aí o que a gente precisa ter para indicar uma operadora de saúde para esse grau máximo de certificação? Bom, ela deve contemplar todas as populações-alvo e condições de saúde para toda a carteira da operadora, independente da faixa etária. Ela tem uma validade de 3 anos e, para ser acreditada no nível 1, além de todas as populações-alvo e condições de saúde para toda a população da carteira, independente de faixa etária e da pontuação mínima, a operadora ainda vai ter que contar com cobertura populacional mínima, de acordo com as regras do programa, contar com uma equipe de APS com a composição mínima, que a gente já viu também, só que assim, mínima, só que como é nível 1, né, gente? Eu tenho aqueles outros programas que eu não consigo ter sem ter os profissionais. O exemplo que eu citei para vocês é de saúde bucal. Estabelecer carteiras de serviços respeitando os critérios mínimos estabelecidos nesse manual, obter nota final maior ou igual a 90, obter conformidade em pelo menos
80% dos requisitos de excelência e lembra que eu falei com vocês lá no primeiro slide que a gente ainda ia trazer uma novidade sobre o IDSS? Para você se eleger ao programa, você tem que ter o IDSS e as pontuações lá dos indicadores maior que 0,5. Só que para você conseguir a certificação plena, você tem que ter uma pontuação acima de 0,8 na dimensão da qualidade em atenção à saúde, que é o IDSS, na última avaliação divulgada, né, gente? Porque a gente sabe que tem acontecido aí um delay na divulgação desse IDSS. Então, o que a gente pega de parâmetro é a última divulgada. Então, o que a gente vai ter o cuidado também, tá? Porque quando o cliente ele pede essa certificação, ele geralmente já manda para a gente as documentações, inclusive relativas ao valor de IDSS. Como certificadora, nós temos que buscar esse índice na ANS e realmente certificar que esse foi o último resultado divulgado, tá? Então, é ele que vale para pontuação, tanto de elegibilidade quanto de certificação em nível pleno, tá bom? E ela não pode também zerar nenhum dos indicadores que são os indicadores obrigatórios. E aí, como eu falei com vocês, a gente tem algumas classificações aqui relacionadas ao requisito. Então, e aí, gente, como é que vocês vão ver se ele é essencial, ele é complementar? No manual da norma, ele vem marcadinho, tá? No final, com esses íconezinhos aí que vocês estão vendo na tela. O essencial é essa bolinha aí, né? Com um alvo aí. E aí, o que ele coloca? Os itens essenciais são condição sine qua non para pontuar o requisito. Caso um item essencial do requisito não seja cumprido, a operadora receberá nota 0 no requisito inteiro, tá? Então, todos os itens essenciais têm que ser cumpridos, tá? Então, eles são como se fossem obrigatórios. Eu tenho o complementar, tá? O complementar, toda vez que vocês, para vocês verificarem que ele é complementar, ele tem essa luzinha aí, é uma ideia, né? Os itens complementares são boas práticas, recomendáveis e, se cumpridos pela operadora, elevam a pontuação do requisito. E os de excelência, né? Que é essa medalhinha aí. Os itens de excelência são práticas pouco disseminadas no setor e de maior dificuldade de consecução. Há uma relação com o percentual de itens de excelência conforme o nível de certificação. Lembra que eu falei para vocês? 20, 50 e 80, né? Então, 20% lá para nível 3, 50 para nível 2, e para nível 1 a gente tem que ter pelo menos 80%. Né? Então, é o que a gente acabou de falar, o cumprimento de pelo menos 80% dos itens de excelência é uma das exigências para a operadora alcançar a acreditação nível 1. Bom, e aí, como que é feita essa avaliação dos requisitos, tá? Será atribuída uma nota de 0 a 100, a ser calculada pela proporção dos itens de verificação em conformidade. A operadora deverá ter alcançado conformidade em todos os itens essenciais que a gente já falou. E para fins de avaliação, o item de verificação poderá obter 2 resultados: conforme ou não conforme. Então, gente, ele veio, inclusive, a RN 277, ela também já está vindo com essa nova mudança, né, na nova versão. Ela não tem mais parcialmente conforme, tá? Agora é só conforme e não conforme. Lembra que a gente falava de o parcialmente conforme pode ser o quê? Quando eu tenho um requisito, mas ele ainda tem alguma fragilidade, tá? Ou
eu tenho requisito e ele só tem 6 meses de implantação, de 6 meses a 1 ano. Então, ele fica como parcialmente conforme. Agora, não tem mais isso. Nem para a RN vai ter, a RN ainda está vigorando ainda o parcialmente conforme, ainda está em vigor, né? Mas a RN 440 já foi publicada com essa premissa. A gente não tem mais o parcialmente conforme, tá? Que dava uma pontuação média para você. Para obter a conformidade dos requisitos, o item de verificação deve ser cumprido na íntegra e ter um tempo de implantação superior a 180 dias, tá? Então, agora, para vocês atingirem um conforme, eu não preciso ter mais 1 ano de implantação. Gente, isso vem da RN 440, tá? Eu preciso ter o quê? No mínimo 6 meses. Então, 6 meses já me fala de um requisito que eu vou cumprir e que ele vai estar conforme, na sua totalidade. Para manutenção da certificação em EPS, a operadora deverá receber visitas intermediárias, que são as visitas que a gente fala de manutenção, né? Anualmente, até o fim do período avaliativo. As auditorias intermediárias não ensejarão mudança de nível de certificação, mas a operadora poderá perder o certificado caso descumpra algum critério obrigatório de inclusão no programa. Tá? Então, a manutenção, eu não posso alterar a certificação que eu já dei para a operadora. Mas se vocês deixarem de cumprir algum critério obrigatório, ou seja, formação de equipe, cobertura, itens essenciais, aí vocês podem perder a certificação. Tá? Bom, e aí eu tenho algumas dimensões onde eu tenho inserido alguns requisitos. Quais são elas? Primeiro, planejamento e estruturação técnica. Ele é um requisito direcionador para o planejamento e para estruturar a área e as equipes de APS. Eu tenho um outro que me fala de ampliação e qualificação do acesso, que é um requisito que vai direcionar para o primeiro acesso do beneficiário em atenção primária através de fluxo direcionador para agendamento e atendimento. Então, o que me fala isso? O quanto eu estou conseguindo, com agilidade, em tempo hábil, ser atendido na atenção primária, tá? Eu tenho 3, que é qualidade e continuidade do cuidado. É um requisito que vai me direcionar falando de busca ativa de população e de protocolos essenciais para a condução de APS, bem como o estabelecimento de relação entre o paciente e a equipe. Os requisitos que nós vamos discutir daqui a pouquinho, eles estão dentro dessa dimensão, desse requisito, tá? Eu tenho o 4, que são interações centradas no paciente. O atendimento centrado no paciente e na família deve orientar todos os aspectos do planejamento, prestação e avaliação dos serviços de saúde oferecidos pela atenção primária. Monitoramento e avaliação da qualidade. Então, eu tenho um requisito também que me fala de itens de verificação relativos à informação em saúde do conjunto da rede de cuidados primários, com vista a monitoramento e avaliação. E aí, gente, é importantíssimo a gente falar avaliação, porque muitas vezes a gente vai fazer avaliação das operadoras e a gente consegue enxergar um monitoramento desses dados. Porém, a gente não consegue identificar uma avaliação e uma análise crítica desses dados, com proposição de ação, com causa raiz, com trabalho em cima daquilo que realmente eu vou ter que focar. Então, é importante vocês fazerem, quando vocês forem trabalhar nesse item, vocês fazerem um trabalho com a equipe de análise crítica, de causa raiz, de proposição de ação, porque eu não vou ver só monitoramento, eu vou também fazer avaliação
se esse monitoramento tem trazido qualidade nos meus processos, tá? Então, não é só monitorar. Educação permanente, que é um requisito que avalia a capacitação técnica dos programas estabelecidos em APS, a fim de atualizar e aperfeiçoar o profissional. E aí, gente, vamos lembrar de um profissional que a maioria, né, das instituições tem muita dificuldade na questão do aprimoramento, do aperfeiçoamento, que é o médico, né? E aí vocês vão ver dentro dessa norma que ela cobra que esse aperfeiçoamento seja uniforme, né? Que toda a equipe participe disso. Então, não dá mais para o médico ficar de fora, tá bom? É treinamento, é avaliação de capacitação, são protocolos, participação em reuniões, discussão clínica. E o último, eu tenho um requisito, né, que me fala de modelos inovadores de remuneração baseado em valor, né? E aí, gente, eu tenho um manual da ANS que me fala só disso, né? E aí é um requisito que direciona a experimentação e adoção de modelos alternativos ao fee for service, orientando para a geração de valor e qualidade. Tá? E aí eu tenho um manual já bem interessante da ANS que me orienta, que me norteia nisso aí. Bom, esse aqui é o site, tá? Eu já vou deixar nesse slide e já vou discutir com vocês alguns requisitos que eu acho que são requisitos não polêmicos, mas que geram algumas dúvidas e que eu acho que enriquece um pouquinho o webinar. Bom, então só para lembrar que a DNV ela tem um site, nesse site, né, que é o site que vocês foram direcionados para fazer a inscrição aí do webinar, eu tenho várias publicações, tá? Eu tenho publicações de artigo, eu tenho publicações de programas, eu tenho publicações de assuntos atuais e que pode ajudar vocês, inclusive, gente, no repasso de informação para a equipe, tá? É um material muito interessante que vocês podem usar de apoio para treinamento. E além disso, gente, eu tirei o último slide, desculpa, porque a gente tinha um último slide aqui, pera, deixa eu ver se ele tá aqui, pera. Não, eu tirei. Além disso, nós temos alguns outros serviços, e que eu vou estar divulgando para vocês, que avaliação de fornecedores, tá? Hoje, então assim, nossa, Raquel, minha empresa tá a gente faz auditoria interna, mas a gente tem muito problema, até por capacitação técnica, de fazer uma auditoria de fornecedor, fazer uma avaliação de fornecedor num banco de sangue, num laboratório, num serviço de remoção móvel. Então, hoje a DNV tem trabalhado muito forte nesse viés de avaliação de fornecedores, tá? As certificações que a gente tem, né, que vocês já conhecem, e agora a gente está entrando aí com a 440. Os treinamentos, tá? A DNV está com um viés muito forte de treinamento. A gente já tem um portfólio gigante de treinamento. Segurança do paciente, RN 440, RN 277, interpretação do manual, formação de avaliadores, gestão de risco e o mais bacana, né? Que nós fazemos os treinamentos personalizados para vocês, tá bom? Então, caso vocês tenham interesse em algum treinamento que não está no hall, entre em contato com a gente que a gente faz, tá bom? Bom, e aí eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a interpretação de alguns requisitos, tá bom? O primeiro deles e aí a gente só lembrando vocês que a gente vai falar de requisitos que estão dentro de qualidade e continuidade do cuidado. O primeiro requisito é o requisito 3.1, que é um requisito essencial. O que ele me fala? Ele me fala, a operadora utiliza diretrizes e protocolos formais para sistematizar a transferência de informação entre os profissionais e equipes de atenção primária e os especialistas. Gente, o que é isso? Como é que eu faço isso? Bom, primeiro, numa auditoria, numa avaliação, como que a gente vai verificar isso? A gente vai verificar primeiro se vocês têm protocolos, né? E aí os protocolos, ele vai me falar o quê? Dessa transferência de informação. E nesses protocolos, eu vou falar o quê? Como que uma equipe de atenção primária conversa com outra para
padronizar procedimentos, para trocar informações, para atualizar informação. Como que eu tenho isso formalizado? E isso me fala de formalização, gente, protocolo formal, tá? Então, assim, a gente conversa aqui entre e-mail, a gente tem uma ferramenta. Ok, eu preciso de um protocolo formal que me fale como que vocês fazem essa transferência de informação, tá? E, inclusive, esses protocolos, eles têm que estar no plano estruturado. Esse plano estruturado é o item 1.1, dentro dessa norma também, tá? Então, esse protocolo tem que estar dentro desse plano. E outra coisa, esses protocolos, eles devem ser enviados para os profissionais da rede prestadora de serviços de saúde quando vocês têm essa APS também na rede prestadora, tá? Então, eu preciso enviar, porque não adianta nada eu ter comigo e a minha rede prestadora não ter conhecimento desses protocolos, tá bom? Então, eu tenho que ter esse canal aberto aí também com a minha rede prestadora. Outro requisito importante, quem tiver com a norma aí, quiser abrindo para acompanhar, tá? É o requisito também 3.2. O que o requisito 3.2 me fala? Ele me fala, a operadora realiza busca ativa e faz o acompanhamento de pacientes crônicos complexos após a ocorrência de ida à emergência ou alta de internação hospitalar, tá? Que é um item essencial também. E aí, como que nós vamos buscar isso lá na prática? Bom, primeiro a gente tem que considerar qual que é o sistema de informação. Como que vocês conseguem buscar um paciente, né, que teve uma ida à emergência ou teve que ficar internado, né? Então, primeira coisa, a gente vai verificar como que o sistema de vocês faz isso. Outra coisa, né, que a gente faz é o quê? É verificar quais desses pacientes vocês têm na carteira que tiveram muita busca por pronto-socorro, e aí a gente pode estar ligando para o paciente, tá? No momento da avaliação, e perguntando para o paciente: olha, depois da sua ida à emergência, depois dessa internação que o senhor teve, como que foi o contato da equipe de GPS? Tá? Então, isso também é uma maneira da gente verificar como que vocês têm feito essa busca desse paciente, tá bom? Bom, e aí um outro requisito também que a gente quer discutir, aí a gente vai pular o 3.3, é o 3.4. A equipe de APS estabelece rotina preventiva para os beneficiários conforme perfil epidemiológico e demográfico, orientadas por protocolos e diretrizes clínicas baseadas em evidência científica e validados por entidades nacionais e ou internacionais de referência, considerando também as necessidades individuais dos beneficiários. Este também é um item essencial. E aí, como que a gente vai verificar isso lá na operadora de vocês? Primeiro, vocês têm que ter protocolo e diretriz clínica, e eles têm que estar documentado. Além de estar documentado, ele tem que estar disponível para consulta em todos os serviços de saúde. Então, como que a gente vai fazer isso? Vocês vão mostrar para a gente lá na operadora que vocês têm esse protocolo. E aí eu vou lá numa equipe de APS e vamos discutir com ela para ela saber quais que são os protocolos que foram padronizados pela APS, tá? E o que fala desse protocolo. E aí a gente vai pegar alguns beneficiários que se aplicam a este protocolo e verificar se o que está escrito no protocolo é realmente aquilo que vocês estão fazendo no paciente. Então, exemplo, eu tenho um paciente que me fala que ele, após um tempo de acompanhamento, por exemplo, num programa lá de gestante, né, lá para gestante, eu tenho que pedir no terceiro trimestre tal exame, e vocês, enquanto APS, ainda estabeleceram mais 3 exames, tá? Fora dos padrões. O que a gente vai fazer? A gente vai lá no prontuário dessa beneficiária e vai olhar se aquilo que está escrito no protocolo
realmente vocês pediram para essa beneficiária. E outra coisa, em que vocês basearam esse protocolo? Tá? Quais foram as evidências científicas, referências bibliográficas, nacionais ou internacionais, para a confecção desse protocolo, dessa diretriz? E outra coisa, né, gente, que esteja atualizada, tá? Porque às vezes eu estou baseando em protocolo de 1800 e bolinha, tá? Então, são protocolos atualizados, diretrizes clínicas, onde eu realmente tenho evidência de que aquilo é uma boa prática, traz benefício clínico para o paciente, tá bom? Gente, só mais 2 aqui, porque a gente vai tentar abrir para pergunta, mas eu não sei se vai dar tempo, não, porque eu acho importante a gente fazer essa discussão dos requisitos, né? Que é o item 3.5. A equipe de APS estabelece, quando necessário, um plano de cuidado. Lembra que eu falei com vocês sobre a equipe multiprofissional? Que a gente vai voltar? Então, o que ele fala? A equipe de APS estabelece, quando necessário, um plano de cuidado multiprofissional para os beneficiários, orientado por protocolo e diretrizes clínicas, baseado em evidência científica e validado por entidades nacionais ou internacionais de referência. Gente, isso aí eu quero discutir com vocês, porque a equipe de APS estabelece quando necessário. Aí vamos supor que eu estou com um paciente, com um beneficiário, e esse beneficiário é o beneficiário que está num programa cardiovascular, tá? E aí, dentro desse programa, de prevenção de risco cardiovascular, dentro desse programa, eu vejo que esse paciente também, ele é asmático, e além de asmático, ele é tabagista, tá bom? O que vocês estão fazendo para esse paciente em relação à asma, em relação ao tabagismo? Ele já está sendo acompanhado no programa cardiovascular. Ok, mas vocês viram que era necessário, vocês viram que ele teve uma descompensação por uma crise asmática, porque ele fez cigarro, fez uso abusivo do tabaco. Então, o que vocês estão fazendo em relação a isso? Né? Então, nesse caso, seria necessário ou incluir ele, às vezes, em outro programa, que eu tenho esse tipo de profissional, ou fazer um link com profissionais que vão conseguir acompanhar esse paciente que não seja só no programa de risco de cardiovascular. Tá? Então, é isso que é importante, porque muitas vezes a gente verifica que esse beneficiário é incluído numa linha, um programa, são verificadas outras necessidades, mas em momento algum ele ou é encaminhado para esse programa, ou não precisa nem ser encaminhado para esse outro programa. Eu preciso ter pelo menos o encaminhamento de um outro profissional que consiga acompanhá-la nessa outra comorbidade que eu percebi enquanto estava fazendo o acompanhamento dele, tá? Então, isso também a gente vai estar verificando lá em loco. E o outro requisito também que eu acho importante a gente estar discutindo, que é o 3.6, que ele me fala: a equipe de APS oferece orientação sobre o uso racional de medicamentos para seus beneficiários, utilização e armazenamento adequado. Tá? Aí o que acontece? O que a gente vai verificar? O que vocês têm sobre uso seguro de medicamentos? Aí vocês vão mostrar, tem um protocolo, tem uma diretriz, tem um canal aberto com alguma fornecedora de medicamentos. Mas aí o que acontece? A gente liga para um beneficiário que está utilizando, por exemplo, uma insulina, e aí a gente pergunta para ele: olha, como que você está fazendo o armazenamento desse medicamento? Quanto tempo que esse medicamento vale depois que abre? E aí ele não consegue falar. Né? Então, vocês podem ter todos os canais, mas será que realmente essa orientação está chegando de forma clara para o beneficiário? Né? Então, o mais importante que é ter canais é saber se eles estão funcionando. Porque se eles não estão funcionando, a equipe de APS ela tem que garantir essa orientação. Tá? E aí, gente, tem mais um aqui. Outra coisa, outro item importante que aí me fala também
de medicação e ele tem equivalência com um requisito da RN 277, que é o requisito 3.4.2, que da equipe de EPS deve realizar gestão do uso de polifarmácia para pacientes crônicos e complexos, que é também um item essencial, né? Então, o que é isso aí? Primeiro, como que vocês estão fazendo a gestão? Como que vocês têm acesso que aquele paciente ele usa polifármacos? Primeira coisa, né? Então eu tenho que ter. O que a gente vai verificar? Eu tenho um sistema, eu tenho isso no prontuário. Como que eu faço essa busca da utilização de polifármacos? E depois, como que eu estou fazendo a gestão desses pacientes, né? E aí a gestão é entender mesmo o que esse paciente tem usado, se ele está tomando, se tem alguma interação medicamentosa, se esse paciente teve algum efeito colateral, se ele realmente está tomando a medicação como deve tomar, né? Porque quanto mais medicamentos eu tenho envolvido, mais interações, mais riscos eu tenho aí. E aí eu preciso fazer essa gestão enquanto APS. Tá? E o último, gente, para a gente finalizar, na verdade, teriam mais 3 aqui que eu separei. Eu vou escolher um, porque não vai dar tempo da gente falar todos. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver qual que é o mais interessante aqui pra gente. 40. Tá. O último aqui, para a gente fechar, que é um complementar, porque todos que a gente falou aqui foi um essencial. Então, vamos falar um complementar e que também gerou algumas polêmicas na construção dessa RN, que o item 3.11, ele me fala: o beneficiário consegue ser avaliado pelo mesmo profissional de saúde ou por uma mesma equipe de APS em diferentes consultas, tá? E aí, como que a gente se interpreta isso? Primeiro, o vínculo do beneficiário, paciente, ao mesmo profissional de saúde de referência tende a aumentar a adesão ao tratamento das condições crônicas, né? Então, gente, é igual quando a gente fala de gestante, né? A gestante, quando ela é acompanhada pelo mesmo médico, ou qualquer beneficiário, né, gente? Eu consigo, com muito mais facilidade, perceber uma mudança da condição clínica daquele beneficiário. Eu o acompanho todo dia, né? Quando eu sou visitado por diferentes profissionais, o meu olhar clínico em relação à mudança, ele se torna menos clínico, menos aguçado, tá? Então, a ANS, ela vem exatamente com essa preocupação de eu conseguir ter uma pessoa que faça um acompanhamento clínico rigoroso. E aí a gente é diferente quando a gente fala de auditoria interna, né? Auditoria interna a gente tenta mudar o observador para não ver os vícios. Quando a gente fala de acompanhamento clínico, a gente opta por trabalhar sempre com o mesmo profissional ou com a mesma equipe, para que o olhar clínico ajude a detectar mudanças, tá? E aí, como que eu vou verificar isso? Como é que eu vou obter essas evidências? Bom, primeiro eu tenho que buscar evidências a partir da análise do relatório do meu sistema informatizado, né, do meu prontuário, com registros dos atendimentos realizados pelas equipes de EPS. Então, por exemplo, se eu pego um prontuário lá, que um dia um profissional está sendo atendido pela Juliana, e aí, o outro dia, eu tenho 30 equipes de APS ali no meu programa. Mas aí, eu pego um médico. Um dia é o médico Juliano que acompanha a fulana. No outro dia é o médico Luciano que acompanha. São equipes de APS diferentes, mas que trabalham para a mesma operadora, têm os mesmos protocolos, têm as mesmas diretrizes, mas não são profissionais que têm aquele olhar clínico aguçado, voltado para a mudança de estado clínico do cliente. Tá? Então, uma das formas da gente verificar é fazendo a busca no prontuário. E a outra forma é entrevista com o usuário, entrevista com o beneficiário.
olha, como que está a questão do acompanhamento pela equipe? Você está tendo acesso ao mesmo profissional sempre, à mesma equipe? E a terceira forma é através da pesquisa de satisfação do beneficiário, tá? Quando ele me coloca que ele não consegue acesso a um profissional, que ele não está tendo acesso a um profissional em tempo hábil, ele me fala de uma dificuldade do acompanhamento por essa equipe ou por esse profissional, tá? Então, é dessa forma que a gente trabalha nas evidências. Bom, e aí, na verdade, eu acho que agora eu esgotei, né? Karine, Oi? eu acabei estourando o tempo aí com a entrada da interpretação dos requisitos, né? Isso. Mas eu acho que assim era importante porque o pessoal gosta muito, né, gente, quando a gente faz esse exercício aí de interpretação. De qualquer maneira, pode me mandar as perguntas por e-mail, pode mandar todas elas, que aí eu vou responder e aí você retorna para os participantes, tá, gente? Eu faço esse acordo aí com vocês, mas eu acho importante fazer a interpretação. E outra coisa, né, que eu queria falar para vocês é que nós estamos oferecendo o curso de interpretação aí da RN 440 na íntegra. E aí a gente vai discutir todos os requisitos, vocês têm a oportunidade de estar tirando dúvidas. Nós fazemos ele em loco, customizado, aí, personalizado para vocês. Então, entre em contato com as meninas aí do treinamento, pelo e-mail do treinamento, que nós teremos prazer de ir na operadora, aí, na instituição de vocês, para estar esclarecendo maiores dúvidas. Mas espero que tenha elucidado um pouquinho aí o que a norma vem trazendo de novidade, tá? E aí aguardo vocês num próximo curso, na próxima oportunidade. Obrigada, tá, pessoal?